Eu acho que às vezes temos um problema diante de nós e Deus está nos encorajando a seguir em frente, mas nós insistimos naquilo. Olhamos os gigantes por muito tempo. Obrigada por juntar-se a nós hoje em mais um Desfrutando a Vida Diária. Sabe, eu não sei como você lida com isso, mas com certeza há muitas pessoas nos assistindo, assim como as pessoas aqui no estúdio comigo, que tem várias coisas difíceis, desafiadoras acontecendo em suas vidas agora. E quando estamos passando por desafios, uma das coisas que o diabo adora nos dizer, um dos pensamentos que ele gosta de colocar na nossa cabeça é: eu não consigo fazer isso. É demais para mim. É muito difícil. Eu não posso fazê-lo. Eu não suporto isso. E hoje eu gostaria de dizer que você é mais forte do que você pensa que é. Vou dizer isso várias vezes, então quero que deixe isso entrar em você, sabe? O inimigo quer que pensemos que somos fracos, que não conseguimos, que é demais para nós, que vai te consumir, que é muito difícil. Mas a verdade é que se você se achar forte, você será forte. E se você se achar fraco, será fraco. E, obviamente, há várias coisas que nós não conseguimos fazer. Eu diria que a maioria dos problemas que temos não depende de nós, especialmente se for um problema de longa data. Sabe, uma coisa é ter um problema de curto prazo, outra coisa é ter um problema de longo prazo pelo qual você ora e ora e ora e você simplesmente não consegue ver muita mudança. Também é difícil quando você tem um problema e você se mantém forte, experimenta a libertação de Deus, e aí você começa a respirar melhor por um dia, e aí vem outro problema, e mais outro, e depois outro. E eu particularmente gosto do que a Bíblia diz sobre o que Jesus disse no capítulo 4 de Lucas, quando ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo por 40 dias e 40 noites. E ali termina dizendo: e quando o diabo terminou o ciclo completo de tentações, ele foi embora esperando outro momento mais oportuno. Então, parece que há momentos em que o diabo não ataca só uma vez, mas ele vai atacar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Como no último fim de semana fizemos uma conferência da qual estávamos comentando antes do programa começar, quantas coisas estranhas nos aconteceram naquela conferência que foram tão problemáticas, sabe? Equipamentos não funcionavam e várias outras situações. Eu gostaria de dizer que se você está passando por algo realmente difícil hoje, precisado se manter forte há um longo tempo e você tem esse pensamento de que eu não consigo, é difícil demais, então você é a pessoa com quem eu estou falando hoje, porque Deus quer que você saiba, Ele quer que você comece a pensar: eu posso fazer tudo o que eu preciso fazer através de Cristo, que é a minha força. Eu sou mais forte do que eu penso que eu sou. Acho que todos conseguimos fazer muito mais do que o diabo gostaria que pensássemos que podemos. A verdade é que, se você acha que não consegue, você não consegue. E se você acha que você consegue, você consegue. Agora, obviamente, não conseguimos fazer o que queremos fazer só porque decidimos pensar que podemos. Mas seja o que for que Deus quer que façamos, qualquer coisa que seja a sua vontade para nós, qualquer uma das tarefas que recebemos dele, todos nós conseguimos fazer o que for preciso fazer. Nós temos várias moças aqui hoje do Ministério Mercy Home que nós apoiamos aqui em St. Louis. E todas vocês foram muito feridas de algum jeito, forma ou maneira. Ou qualquer que seja a sua situação, você teve a sua vida bagunçada, e então o inimigo adoraria que você pensasse que nunca vai conseguir superar. Eu sei porque, por ter sido abusada pelo meu pai, uma das coisas com a qual eu me acomodei e aceitei decidir, bem, quero dizer, eu vou me sair bem, mas eu sempre terei uma vida de segunda categoria. A minha vida nunca será o que ela poderia ter sido. Alguém já ouviu isso? Ah, a minha vida, se eu não tivesse feito isso, se eu ao menos... Sim, todos nós gostaríamos de voltar e fazer tudo perfeito, mas a questão é que Deus ele pode pegar os piores erros que cometemos
e fazer com que todos cooperem para o nosso bem. Eu posso ser honesta e dizer para vocês e para quem está nos assistindo em casa, porque Deus é Deus, e isto não faz nenhum sentido no natural, mas porque Deus é Deus, na verdade, o que aconteceu com você que foi ruim, se você confiar em Deus, você pode realmente se tornar uma pessoa melhor do que você teria sido se aquilo nunca tivesse acontecido. Então, Deus realmente quer que tomemos uma atitude positiva em relação às coisas, e isto é difícil. Quando você está sofrendo, tem um livro que eu escrevi que vamos oferecer, ou que pode já ter sido oferecido, dependendo de quando este programa for para a TV, mas ele fala sobre confiar em Deus. Sabe, é muito mais fácil escrever sobre confiança do que fazer isso quando precisamos fazer. Então, todos nós, não importa o que a Bíblia diz, não importa qual promessa esteja aqui, precisamos decidir acreditar. Ou nós acreditamos, ou nós duvidamos. E a Bíblia nos diz claramente que todas as coisas que Deus quer que tenhamos vêm através do crer. Então, você é mais forte do que você pensa que é. Vamos dizer isso? Eu sou mais forte do que eu penso que eu sou. Mais uma vez, eu sou mais forte do que eu penso que eu sou. E sabe, eu sou muito a favor de se fazer confissões positivas e verbalizar sua fé. Então, eu encorajo a todos vocês, especialmente se estiver passando por um momento difícil, toda vez que vier o pensamento, eu não consigo, isto é demais para mim, você deve dizer em voz alta, se você puder dizer onde você estiver. Eu sou mais forte do que eu penso que eu sou, e eu posso fazer o que for preciso fazer através de Cristo, que é a minha força. Talvez você esteja lidando com uma doença de longo prazo ou venha tendo dores pelo seu corpo há um bom tempo. Talvez sejam situações financeiras, talvez uma situação de relacionamento, sabe? Eu posso garantir que Deus não permitirá que venha sobre você mais do que possa suportar, mas em todas as tentações Ele sempre proverá uma saída. A Bíblia Amplificada diz que Ele nos fornece um escape para um lugar seguro. Eu gosto disso. Então, qualquer coisa que passemos, se confiarmos em Deus. Agora, nada disso funciona se não confiarmos, mas se confiarmos em Deus e fizermos o melhor que sabemos fazer para aprender e crescer espiritualmente, então podemos ficar confiantes de que Deus nunca vai permitir vir mais do que podemos suportar. E então, quando você pensar, eu não aguento mais, uma outra coisa boa a se dizer é, eu não vou receber mais do que eu possa suportar. Deus me prometeu. Em vez de pensar, eu não aguento mais um dia, você pode dizer, bem, eu prefiro não ter isso por mais um dia, mas independente disso, eu posso suportar. Então, Filipenses 4,13, uma escritora muito familiar, eu posso fazer todas as coisas que Ele me chamou para fazer. Através de Cristo, que me fortalece e me capacita para cumprir o seu propósito, e eu sou autossuficiente na suficiência de Cristo Jesus. Eu amo esta parte do versículo amplificado. Eu estou pronto para qualquer coisa, posso todas as coisas, através dele que enxerta força interior em mim. Não é maravilhoso? Estou pronta para qualquer coisa, posso fazer qualquer coisa. Eu acho que é sábio pensar nisso antecipadamente. Acho que é sábio pensar nisso regularmente. E assim você fica preparado para o que pode vir. Você realmente é capaz de coisas incríveis. Mas se você não acha que você é, então você vai permitir que os desafios te derrotem. A minha mãe nunca tratou das situações em nossa casa quando eu era criança. O meu pai abusava sexualmente de mim, ele era muito ruim com ela, ele batia nela diariamente. Costumava chegar bêbado em casa e ele batia nela e batia, e ela sabia o tempo todo que ele tinha outras mulheres e ela nunca lidou com isto. E foi a coisa mais difícil do mundo para mim eu entender por que ela era tão passiva e por que ela permitia que ele a maltratasse tanto. E ela nunca se desculpou comigo até 30 anos depois de eu ter saído de casa aos 18 anos de idade. Foi quando ela finalmente disse, eu sinto muito pelo que eu deixei seu pai fazer com você, e foi isso que ela disse. Ela me disse, eu pensava que eu não poderia sustentar você e o seu irmão. Eu não achava que eu conseguiria cuidar de vocês vivendo sem ele, então deixei acontecer. O que teria acontecido se ela pensasse que conseguiria? Veja, o próprio pensamento dela a derrotou. Temos que ter muito cuidado com o que pensamos quando deitamos em nossa cama à noite.
Eu acho que o que pensamos, especialmente logo quando nos levantamos pela manhã, é muito importante. Acho que nós temos que, pelo menos para mim, acho que o inimigo já faz o ataque na minha mente no início da manhã, sabe? Às vezes até antes de eu colocar os meus pés no chão. E então, uma das coisas que você pode fazer logo no início da manhã é dizer: eu vou ter um bom dia. Seja o que for que eu precise lidar hoje, eu posso lidar com isso, porque Deus está comigo e não permitirá mais do que eu possa suportar. Então, se você se acha forte, você será forte. Nós preferimos não ter problemas e nem desafios. Esta certamente seria a minha primeira oração. Deus, eu adoraria não ter problemas hoje, mas acho que todos sabemos que há poucos dias que são assim na realidade. Então temos que, não quero que soe mal, mas temos que nos endurecer um pouco. Temos que ter certeza de que nós não somos cristãos covardes e chorões, que tudo o que fazemos é orar para que Deus faça tudo desaparecer e somos derrotados por qualquer coisinha que aparece. Agora, 2 Coríntios 12, 8 e 9 é um bom exemplo disso, de não querer ter problemas. E era Paulo, o apóstolo Paulo, que tinha o que a Bíblia chama de um espinho na carne. Não sabemos bem o que era isso, sabe? Se era uma pessoa que o irritava, se era algum tipo de doença que ele tinha de lidar, mas, sabe, não importa que pacote de problemas venha, problemas são problemas, não é mesmo? E cada um de nós, sabe, sempre podemos dizer às pessoas, eu digo, e isto é algo bom a se dizer, que, sabe, quando você está tendo problemas, tem sempre alguém que está pior do que você. Bem, isto é verdade, isto é bom, mas isto não significa que o seu problema, ele não seja realmente tão importante para você. E Deus sabe disso, e Ele quer te ajudar. E por 3 vezes Paulo disse, eu clamei ao Senhor e eu busquei a Ele, e eu implorei para que Ele me livrasse disso. Acho incrível que Paulo tenha entendido depois de 3 vezes. Tem coisas que eu estou orando por elas há anos. Oh, Deus, resolve isso para mim. Então, Deus disse, a minha graça te basta, ela é suficiente contra qualquer perigo e te capacitará para que você lide com este problema com maestria. Noutras palavras, Deus está basicamente dizendo, eu não vou remover isso, mas eu vou te dar a graça suficiente para passar por isso e passar com uma boa atitude e com um sorriso no rosto e ainda estar pronto para ajudar outras pessoas. Se você for como eu quando tem um problema, é muito fácil se entregar e não fazer absolutamente nada além de pensar naquilo que você está passando, e esta é uma das piores coisas que podemos fazer. Ele diz, porque a minha força e o meu poder são aperfeiçoados nas suas fraquezas. Paulo aparentemente entendeu isso logo depois. Ele disse, ok, vou dar glória pelas minhas fraquezas e minhas enfermidades. Eu ainda não cheguei ao ponto onde dou boas-vindas aos problemas, mas eu sou encorajada nesta escritura. Sabe, algumas escrituras maravilhosas sobre como Deus nos fortalece. Eu quero te encorajar a todos os dias de sua vida a depender de Deus para te dar a força que você precisa. Você não pode ser forte apenas. Você tem que depender de Deus para ser forte através de você. Eu nem oro mais, Deus me dê força. Eu digo, Deus, você é a minha força. Ele é a nossa força. Quero compartilhar 4 escrituras rapidamente. Salmo 119, 28. A minha alma está cansada de tristeza. Fortaleça-me, ó Deus, de acordo com a sua palavra. Isaías 40, 29. Ele dá força aos cansados e aumenta o poder dos fracos. Isaías 40, 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles voarão em asas como águias, eles correrão e não se cansarão, eles andarão e não se fatigarão. Efésios 6:10. Quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor, sejam capacitados através da sua união com Ele. Significa através da sua intimidade, do seu relacionamento com Ele. Nós recebemos forças de Deus quando passamos tempo com Ele diariamente. Eu recomendo fazer isso bem cedo. Quero dizer, ainda que você ache que só consegue fazer isso por apenas 5 minutos, levante-se antes de fazer qualquer outra coisa. Passe algum tempo com Deus. Deixe-o saber que você precisa dele, que você nem sequer ousa imaginar que pode ter um dia de sucesso sem ele. Receba a força dele. E sabe, eu amo a honestidade do salmista Davi. Esta é uma das minhas favoritas, Salmo 22, 19. Não se afaste de mim, ó Senhor. Ó, minha ajuda, se apresse para socorrer-me. Eu amo o que ele diz. Deus, apressa-te em ajudar-me.
Não demore muito, Senhor, em se ocupar em ajudar-me agora. Bem, aqui está uma história que eu acho que vai provar o meu ponto. É uma história sobre um jovem que perdeu o emprego e todo o seu dinheiro. Ele estava sentado no banco do parque, se sentindo muito deprimido e sem esperança, quando um senhor idoso reparou e perguntou por que ele estava tão triste. O homem lhe contou a sua história e, imediatamente, o senhor tirou o talão e fez um cheque para o rapaz e disse: eu vou visitá-lo neste mesmo dia, neste banco do parque, daqui a 1 ano, e até lá você terá conseguido dinheiro suficiente para que possa me pagar de volta. E quando ele abriu o cheque, ali estava escrito $500 mil e estava assinado John Rockefeller, que na época era considerado um dos homens mais ricos do mundo. O homem colocou o cheque no cofre, embora ele não tenha descontado. Isto lhe deu confiança para acreditar que ele já não precisava ter medo de recomeçar. Então, isso é interessante. Ele não descontou o cheque. Mas aquilo lhe deu confiança de que o cheque estaria lá quando ele precisasse. Então, isto se relaciona muito com o nosso relacionamento com Deus. Ele disse: eu estarei sempre com você, eu nunca te deixarei nem abandonarei, eu serei a sua força, não permitirei mais do que possa suportar, você pode todas as coisas através de mim. E então é como ter aquele cheque no banco. E não importa o que apareça no caminho, se precisarmos de uma ajuda extra, nós vamos poder receber isso de Deus. O homem começou a fazer negócios novamente e a ganhar dinheiro, sempre sabendo que ele tinha o cheque no cofre caso precisasse. E 1 ano se passou e ele já tinha muito dinheiro e ele estava ansioso para devolver o cheque para o homem que o ajudou. E ele voltou para o mesmo parque, se sentou no mesmo banco e esperou. Logo ele viu o senhor idoso se aproximando, porque ele sempre caminhava no parque todos os dias. Mas parecia que havia uma enfermeira com ele. O idoso parecia não reconhecer o jovem que estava segurando o cheque original, tentando devolver a ele. E a enfermeira pegou o cheque, olhou para ele e disse: oh, isso não é bom. Ele fica confuso a maior parte do tempo e muitas vezes pensa que é John Rockefeller. E o jovem conseguiu ser bem-sucedido porque ele acreditava que ele tinha o que ele precisava no banco e que ele poderia usá-lo a qualquer momento. Então ele realmente não tinha mais dinheiro do que antes, mas achava que tinha. E porque ele achava que tinha, ele reagiu de uma maneira confiante, provando que, sabe, Deus colocou tantas habilidades em nós. Eu acho que nenhum de vocês tem ideia de quanta habilidade você tem. Uma habilidade dada por Deus, ordenada por Deus dentro de você. E mais uma vez, eu sei que alguns de vocês estão sofrendo muito e talvez sua dor tenha sido tão dura que você se sente muito confuso. E sabe, se você não conseguir absorver nada do que eu estou dizendo hoje, além disso, eu quero que você se lembre de que você é mais forte do que você imagina que é e que você pode fazer o que você precisar fazer, porque, quer saber? Você tem o cheque no cofre. Você tem isso aí. Jesus está em você, Ele é por você, Ele está com você. Ele disse: eu nunca te deixarei, nem abandonarei. Então podemos viver livremente, podemos sair e tentar as coisas, nós não precisamos ter medo do fracasso. Acredite que você consegue e você será capaz. Em Números capítulo 13, há um relato absolutamente maravilhoso de algo que aconteceu com os israelitas. E na verdade é Números 13, do 27 ao 33. E apenas para te situar, os israelitas estavam prontos para cruzar a fronteira para a Terra Prometida e eles ouviram falar sobre a Terra Prometida, de como ela era maravilhosa e então havia 12 homens selecionados para entrar lá e espiar a terra, indo antes do resto do povo, e eles foram espiar a terra para ver se aquela terra era realmente tão boa quanto todo mundo dizia que era. Bem, então, quando eles voltaram, 10 tinham um relatório muito ruim e só 2 tinham um bom relatório. Aqui está o que os 10 disseram para Moisés. Bem, nós fomos à terra para a qual você nos enviou e certamente ela mana leite e mel, e aqui está o fruto. E sabe, o fruto da terra naquela época era tão grande e tão bom que eles tiveram que carregar um cacho de uvas penduradas e uma tora de madeira que era colocado nos ombros de 2 homens. E é assim o bom plano que Deus tem para nós. Então eles disseram: é isto mesmo, naquela terra mana leite e mel, e aqui está o fruto. Mas, e honestamente podemos parar aqui,
porque esta é a história da nossa vida. Mas, bem sim, parece bom, mas eu sei que funcionou para você, mas bem, eu gostaria de tentar, mas nós sempre temos uma razão para não achar que aquilo vai funcionar para nós. Mas as pessoas lá dentro são fortes, muito grandes e há gigantes na terra. Deixe-me dizer algo. Se você realmente conhece a Deus e conhece sua palavra, você é um assassino de gigantes. Você não tem que ter medo de gigantes. Sabia que todos temos algo acontecendo na nossa vida? Talvez não hoje, mas em momentos diferentes que achamos que seja maior do que nós, mais do que podemos suportar, mais do que nós aguentamos. E então, eles continuam dizendo, os dois, que eram Josué e Caleb. Caleb acalmou o povo diante de Moisés e ele disse, vamos subir de uma vez, pois somos capazes de conquistar. Aqui você tem 10 pessoas que disseram, não podemos fazer isso. Os problemas são maiores do que nós. Mas aqui tem 2 pessoas que disseram, nós podemos. Se acalmem. Não sejam negativos. Pare de dizer que não conseguem. Eu amo isso. Ele disse, vamos subir de uma vez e fazer isso. Sabe o que eu acho? Eu acho que às vezes nós temos um problema diante de nós e Deus está nos encorajando a seguir em frente, mas nós insistimos naquilo, olhando para os gigantes o tempo todo e pensamos muito sobre o que poderia acontecer e tudo o que aconteceria e talvez até mesmo coisas que tentamos fazer no passado que não funcionaram. E então Caleb estava sendo liderado pelo Espírito de Deus. Ele tinha aquela sensação, porque Deus é poderoso e ele conseguiria. Ele disse, não vamos esperar, vamos subir agora mesmo. Às vezes você precisa se mover quando sente que tem confiança e sente que tem coragem e não apenas continuar adiando e adiando e adiando. Alguém pode dizer amém? Mas os seus companheiros disseram, não somos capazes. Eles são mais fortes do que nós, são maiores do que nós. E assim eles trouxeram um relatório maligno da terra que tinham ido espiar aos israelitas, dizendo, a terra que fomos espiar é uma terra que devora os seus habitantes, e entre as pessoas que nós vimos, há gigantes. Último verso, aí vem ele. Lá nós vimos os gigantes, os filhos de Anak, que vieram dos gigantes, e éramos à nossa vista como gafanhotos, parecíamos gafanhotos aos nossos próprios olhos diante deles. Entendem isso? Os gigantes não eram o problema deles, era a maneira como eles olhavam que era o problema. Nós éramos como gafanhotos, e assim nos tornamos à vista deles. Quer saber, se você não tiver confiança, as pessoas ao seu redor não terão confiança em você. Eu mesmo experimento isso, até mesmo ao tentar trabalhar com pessoas. Se estou trabalhando com alguém que não tem confiança, isso me faz sentir que eu não posso confiar nela também. Mas se eu tenho alguém que é confiante, que pelo menos vai e sai e tenta as coisas, as pessoas que são humildes sabem que precisam de Deus para fazer. E ainda que não sejam qualificadas no natural, isso me faz acreditar nelas, porque elas acreditam em si mesmas. Então, o que você pensa de si mesmo é muito importante. Deixe-me dizer, a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. E você tem que ter cuidado se teve um passado difícil, para que você não se veja como uma vítima. Eu não uso essa terminologia, eu sou uma vítima de abuso sexual. Eu não sou uma vítima, eu sou mais do que vencedora. Eu sou uma nova criatura em Cristo e você também é. Então, como você se vê? Você se vê como uma pessoa fraca? Se vê como incapaz ou incapaz? Você acredita que o seu passado precisa sempre afetar o seu futuro? Você acredita que Deus te ama? Você acredita que você é especial? Talvez toda a sua vida você tenha sido tratado como último em tudo. Talvez você tenha irmãos e parecia que a sua mãe e o seu pai sempre favoreciam mais os outros filhos do que você. Talvez você tinha dificuldades em aprender na escola e você sempre tinha as piores notas. Talvez você sempre era o último a ser escolhido para o time quando estava praticando esportes na escola. Talvez tenha sido rejeitado, tenha sido abusado, talvez abandonado. Mas deixe-me dizer algo. Você é especial. E Deus tem um plano para a sua vida. E não há nada que você tenha passado que você não possa se recuperar, porque você é mais forte do que você pensa que você é. Amém?